Meu nome é Lisa Marie Peterson e eu tenho 48 anos. Em fevereiro passado, experimentei algo inimaginável. Eu morri no chão de um hospital por 22 minutos. Por mais de 20 anos, dediquei minha vida a ser enfermeira de oncologia em um hospital movimentado em Charlotte, Carolina do Norte. Minha vida sempre foi normal, até previsível. Era apenas meu marido, Mark, nosso filho adolescente, Josh, e eu. Nossas vidas giravam em torno da agenda de futebol do Josh, gerenciar a hipoteca e encaixar uma noite de encontro uma vez por mês. Eu me peguei orando, embora principalmente por hábito. Pequenas orações sussurradas no carro a caminho do trabalho, rápidas invocações pelos meus pacientes. Eu acreditava em Deus, mas ele parecia tão distante quanto um avô que vive em outro país. Eu me considerava uma boa pessoa, bondosa, diligente e dedicada à minha família. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Aquele dia parecia como qualquer outra terça-feira, agitada com atividades na unidade. Eu me lembro vividamente de ter ajudado um senhor idoso chamado Robert com sua medicação para a dor. Quando terminei, percebi que já estava 30 minutos atrasado para o meu intervalo para o almoço. Ao entrar na sala de descanso, peguei uma xícara de café velho, saboreando a rotina familiar. Mas então, uma sensação inesperada começou a surgir. Minha mão direita começou a formigar. Era uma sensação estranha, de picadas, que subia pelo meu braço, me pegando de surpresa. Pensei comigo mesmo, isso é estranho. De repente, uma pressão avassaladora caiu sobre meu peito, como se um elefante tivesse se sentado bem em cima de mim. Eu lutava para respirar, incapaz de emitir um único som para pedir ajuda. Meus joelhos cederam sob mim. Tudo o que consegui focar foi na discussão ridícula que tive com Josh naquela manhã sobre seus videogames. Eu saí de casa furiosa, minha raiva ainda borbulhando. Parecia tão trivial, tão absolutamente sem sentido. Quando minha cabeça encontrou o chão, uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto em silêncio. Sinto muito, Josh. Então tudo se apagou. Mas não era sono. Era uma cessação. A dor desapareceu e o peso sobre meu peito se levantou. A cacofonia do hospital, os aparelhos apitando, os anúncios pelo alto-falante, suavizou-se em um leve zumbido antes de se dissolver em completo silêncio. Senti um puxão suave, uma leve elevação que me chamava para cima. Ao abrir os olhos, uma onda de espanto me invadiu, mas percebi que nem estava respirando. Eu estava flutuando, suspenso perto do teto, olhando para baixo. Ali, no chão, estava meu próprio corpo. Minha amiga Megan, outra enfermeira, entrou correndo no quarto, sua voz cheia de urgência enquanto gritava meu nome. Lisa! Oh meu Deus, Lisa! Em um instante, eu a vi cair de joelhos e começar as compressões torácicas. A cena parecia surreal. Como enfermeira, eu havia realizado esse procedimento que salva vidas inúmeras vezes, mas testemunhar isso acontecer em um momento tão frenético era diferente de tudo que eu havia vivido antes. Eu sempre fui aquele que gritava, chame o carrinho de emergência. Mas agora, eu me encontrava do outro lado daquela chamada urgente. Estranhamente, não senti medo, nem pânico. Apenas uma inquietante sensação de calma que me envolvia. Eu observei enquanto eles empurravam o carrinho para dentro da sala, meu coração calmo enquanto colocavam os pads no meu peito. Eu ouvi a máquina ligando, e então alguém gritou, desliguem! Naquele momento, eu assisti meu próprio corpo convulsionar como se eu fosse um espectador em um filme sombrio. Uma onda profunda de amor me envolveu por meus colegas de trabalho, que estavam lutando ferozmente para salvar minha vida. Senti um amor profundo pelo meu marido, que em breve receberia uma ligação. Senti uma afeição avassaladora pelo meu filho, Josh. No entanto, estranhamente, eu não reconhecia mais o corpo deitado no chão como sendo o meu. Eu me sentia mais leve, como se tivesse me livrado de um peso pesado. Naquele momento, eu era mais autenticamente eu mesmo do que jamais havia sido. Então, senti outra puxada, uma mais poderosa desta vez. A sala de descanso, meus amigos. Até mesmo meu próprio corpo começou a se dissolver,
escorregando como um sonho que desaparece no momento em que você acorda. Eu me virei e, de repente, me vi não mais no hospital. Encontrei-me envolto em uma escuridão profunda e aveludada, mas não era o tipo que instila medo. Em vez disso, era uma escuridão reconfortante e pacífica, um santuário sereno. Naquela quietude, percebi que estava esperando. Não tinha certeza do que, mas minha alma se sentia completamente à vontade. Ao longe, um pequeno ponto de luz chamou minha atenção, reminiscentemente de uma estrela solitária piscando no céu noturno. À medida que me concentrei nisso, a luz começou a se expandir, não apenas crescendo em tamanho, mas aparentemente se movendo mais perto. Talvez estivesse se aproximando de mim, ou talvez eu estivesse sendo atraído para ela. A luz se intensificou, ficando cada vez mais brilhante, mas nunca machucou meus olhos. Em vez disso, me envolveu em um brilho quente e dourado branco que parecia vibrante e vivo. Era como se o próprio amor tivesse tomado forma. À medida que se aproximava, eu podia sentir sua presença me envolvendo, uma sensação incrível e avassaladora de ser completamente e absolutamente conhecido. Todo o erro que já cometi, todo o pensamento secreto, toda a vergonha oculta, tudo veio à tona, e nessa iluminação, tudo parecia certo. Eu não era apenas aceito, eu era verdadeiramente amado. À medida que a luz me envolvia, ela começou a tomar forma, transformando-se na figura de um homem. A princípio, seu rosto era um borrão para mim, obscurecido por uma luminosidade avassaladora que parecia semelhante a olhar diretamente para o sol. No entanto, essa luz era diferente. Não era ardente ou agressiva. Em vez disso, irradiava uma energia vibrante e viva. Ele estava envolto em uma simples túnica de um branco deslumbrante, realçando a qualidade etérea de sua presença. Seu cabelo era escuro, caindo até os ombros. Mas foram seus olhos que realmente me cativaram. Quando ele finalmente se virou para me olhar, senti uma certeza inegável tomar conta de mim. Não havia espaço para dúvidas. Era Jesus. Seus olhos não eram simplesmente azuis ou castanhos. Eram um profundo e cintilante poço de amor líquido. Eles testemunharam cada versão de mim mesmo que eu já havia sido, assim como a pessoa que eu estava destinado a me tornar. Ele não precisou pronunciar uma única palavra. Eu simplesmente entendi. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria pura e avassaladora, uma liberação de tudo que eu carreguei por tanto tempo. Eu me senti como uma criança que havia vagado por uma loja movimentada por horas, apenas para finalmente avistar seu pai. Quando ele sorriu, foi como se todo o universo se juntasse à sua alegria. Sua voz não era apenas um som que chegava aos meus ouvidos. Ressoava profundamente dentro de mim. Era uma sensação que envolvia todo o meu ser. Uma profunda sensação de paz. Uma verdade enraizada e uma força inegável, tudo entrelaçado em uma experiência harmoniosa. Bem-vinda, Lisa, ele disse suavemente. Abrace essa paz. Naquele momento, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu me afundei de joelhos, não por obrigação, mas porque cada fibra do meu ser ansiava por se render àquela sensação avassaladora. Senti uma sensação esmagadora de indignidade tomar conta de mim. Enquanto eu estava ali, não pude deixar de notar os uniformes de enfermagem desbotados e desgastados grudados ao meu corpo naquele chão. Memórias inundaram minha mente. Momentos em que apressei minhas orações, as vezes em que julguei um paciente de forma precipitada e as ocasiões em que fui ríspida com meu marido. Cada recordação pesava em meu coração, lembrando-me de minhas imperfeições. Ele estendeu a mão e um brilho suave emanou dela. Embora nunca tenha feito contato, eu ainda podia sentir sua presença me envolvendo. Eu não vejo os trapos, meu filho, ele disse, sua voz suave e reconfortante, consertando os fragmentos da minha alma que eu nem sabia que estavam quebrados. Eu vejo seu coração. Eu vejo o amor que você ofereceu quando ninguém estava olhando. Vejo as lágrimas que você derrama por estranhos. Eu realmente vejo você.
Ao olhar para ele, toda a vergonha que carregava simplesmente derreteu. No seu lugar, floresceu um amor tão profundo, tão absoluto. As palavras falham em capturar a essência daquele momento. Existimos juntos em um reino de amor perfeito, onde o tempo parecia irrelevante se durasse um instante fugaz ou se estendesse por 1000 anos. Nesse espaço, o tempo simplesmente desaparecia. Então, sua expressão mudou, tornando-se mais séria, mas ainda transbordando amor. Ele me olhou com uma profunda e sábia tristeza. Há coisas que você precisa testemunhar, ele disse. Coisas que você deve compartilhar com eles. O mundo criou novas divindades. Eles adoram estrelas, mas não as estrelas que eu coloquei nos céus. Eles idolatrizam homens e mulheres de fama e riqueza, seus corações se afastando cada vez mais de mim. De repente, os deslumbrantes arredores se transformaram, como se estivéssemos em uma varanda que oferecia uma vista de tirar o fôlego do mundo abaixo. Diante dos meus olhos, imagens começaram a piscar como cenas em uma tela colossal. Estou prestes a revelar algo que pode ser difícil de testemunhar, ele disse, sua voz firme, mas urgente. Isso não é apenas um aviso, é um chamado à oração. Muitos dos ídolos que o mundo reverencia estão em grave perigo e seu tempo está se esgotando. O ano de 2025 trará um período de profundas mudanças. A primeira imagem que surgiu diante dos meus olhos foi a de um homem que reconheci imediatamente. Ele era um músico, uma estrela do rock, celebrado em todo o mundo. Eu podia vê-lo em um grande palco, cercado por dezenas de milhares de fãs, todos gritando seu nome e levantando seus celulares como pequenas velas tremeluzentes na noite. A adoração o envolveu como uma onda poderosa, e ele a absorveu completamente. No entanto, em um momento de revelação, Jesus me permitiu olhar além da fachada do palco. O que descobri foi o coração do homem, uma vasta caverna oca, desprovida de calor. Eu o imaginei isolado dentro de uma mansão imensa e fria, cercado pela solidão. Olhei para os frascos de comprimidos organizados de forma ordenada em sua bancada de mármore. Cada um parecia ecoar os rostos daqueles que ele havia usado e descartado. Apesar de ter milhões de fãs adoradores, ele estava assombrosamente, desesperadamente sozinho. Ele se tornara prisioneiro da própria fama que havia construído com tanto esforço. Ele foi agraciado com um dom notável, disse Jesus, sua voz pesada de tristeza. Sua música tinha o potencial de iluminar o mundo, mas ele escolheu em vez disso glorificar a escuridão e a si mesmo. Seu orgulho ergueu uma parede imponente, tão alta que ele não pode mais ouvir meu chamado. Ore por ele, Lisa. Eu insisti. Sua ampulheta está quase vazia. Uma dor profunda se instalou em minha alma por causa desse homem. Eu o havia assistido na televisão, acreditando que ele tinha tudo, mas ficou claro que ele não possuía nada de verdadeiro valor. À medida que a cena mudava, meu olhar caiu sobre uma mulher. Ela era uma atriz celebrada por suas deliciosas comédias, ganhando o carinhoso título de queridinha da América. Seu riso tinha o poder de iluminar qualquer ambiente, e seu sorriso irradiava autenticidade, cativando o público em programas de entrevistas. O mundo a adorava, e as famílias valorizavam sua presença. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Mas então Jesus puxou a cortina. Eu a vi em seu carro, estacionado em uma garagem mal iluminada, consumida por lágrimas. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Seus soluços eram profundos e guturais, ecoando uma profunda desesperança que parecia emanar das profundezas de seu ser. Embora estivesse cercada por pessoas pagas para serem suas amigas, sua alma ansiava por amor genuíno, um pedaço de consolo que permanecia elusivo. Ela exibia um sorriso radiante para as câmeras, apenas para voltar para casa e se despedaçar em 1 milhão de pedaços. Ela traz risadas ao mundo. Jesus sussurrou suavemente, mas seu próprio coração está em ruínas. O mundo a admira pela fachada que ela usa,
Mas ninguém realmente conhece a pessoa que ela esconde sob a superfície. Ela está exausta, completamente esgotada. No silêncio que se segue ao holofote, ela se agarra à dolorosa ilusão de que sua vida não tem valor. Peça a eles que orem por ela. Lembre-os de que o amor que buscam, aquele tipo que pessoas como ela anseiam, só pode ser descoberto dentro de mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a realização me atingia com uma clareza inegável. Elevamos esses indivíduos a altos pedestais, examinando cada uma de suas ações. Desejamos emulá-los, mas eles são, em sua essência, apenas pessoas almas perdidas à deriva em um vasto oceano de adoração que não oferece verdadeira salvação. Então ele me apresentou a um terceiro indivíduo. Este se destacava dos demais. Era um homem de poder e riqueza extraordinários, um bilionário da tecnologia cujas inovações estavam remodelando o mundo. As pessoas o aclamavam como um gênio, um verdadeiro visionário. Ele subiu ao palco, discutindo apaixonadamente a visão de um futuro mais brilhante e o papel da tecnologia em salvar a humanidade. Sua confiança era palpável, seu brilho inegável e sua presença imponente. No entanto, nos bastidores, Jesus revelou um lado diferente de si, um marcado por um frio distanciamento em suas interações com a família e uma implacável crueldade em seus negócios com rivais. Ele não acreditava em Deus. Ele acreditava em si mesmo. Ele estava convencido de que sua riqueza poderia resolver qualquer problema, até mesmo o último, a morte. Eu observei enquanto ele despejava bilhões de dólares em projetos destinados a prolongar sua vida, tentando enganar o próprio destino que Deus havia ordenado para cada ser humano. Esse orgulho em particular pesa muito em meu coração, disse Jesus, e eu pude sentir a tristeza em sua voz. Ele anseia por se elevar ao status de um Deus. Com suas riquezas, ele constrói torres de Babel, acreditando que pode ascender ao céu em seus próprios termos. Ele possui uma mente moldada para o serviço da humanidade. No entanto, escolheu usá-la apenas para seu próprio benefício. Sua fundação, precária e instável, é construída sobre areias movediças, e uma tempestade está se formando este ano que levará tudo embora. Quando ele finalmente estiver diante de mim, toda a sua riqueza se desintegrará em nada, reduzida a mero pó. As visões começaram a desaparecer e, mais uma vez, me vi diante de Jesus. Meu coração estava pesado com o peso de tudo que eu havia testemunhado. As palavras me escapavam enquanto eu lutava para encontrar minha voz. Por quê? Eu sussurrei, minha voz tremendo. Por que você está me mostrando isso? Eu sou ninguém. Eu sou apenas uma enfermeira. Ele me olhou, e o amor refletido em seus olhos era verdadeiramente avassalador. Você tem um coração gentil, Lisa, ele disse, e pode ver a dor que muitas vezes se esconde por trás dos sorrisos. Não estou compartilhando isso com você por causa de fofocas ou para alimentar especulações para manchetes. Apresento isso a você como um sinal chamado para que meu povo desperte, ele disse, sua voz impregnada de uma urgência suave. Quando essas figuras caírem, o mundo tremerá, mas meus filhos devem permanecer firmes e inabaláveis. Não coloquem sua confiança em celebridades, políticos ou bilionários. Eles são apenas mortais, mera poeira no grande esquema da existência. Em vez disso, coloque sua fé somente em mim. A passagem deles não será uma tragédia. Para alguns, será uma misericórdia. Para outros, um julgamento. No entanto, para todos, serve como um convite para se afastar das estrelas que estão se apagando neste mundo e contemplar o Criador das estrelas nos céus. A mensagem não é sobre quem vai morrer, ele disse, seu olhar cortando através de mim como uma lâmina. A verdadeira mensagem é que todos nós morreremos. O tempo está passando para cada um de nós. Instigue-os a parar de correr atrás do vento. Incentive-os a cessar a adoração de ídolos de carne e osso, que inevitavelmente se desintegrarão em pó. Eu finalmente entendi. Não se tratava das celebridades. Tratava-se de nós. Tratava-se de onde colocávamos nossa esperança.
Uma profunda sensação de paz tomou conta de mim, uma que eu nunca havia experimentado antes. Naquele momento, senti-me verdadeiramente em casa. Era ali que eu deveria estar. O simples pensamento de retornar àquele mundo barulhento, doloroso e fragmentado era simplesmente insuportável. Por favor, eu implorei, minha voz tremendo enquanto as palavras ficaram presas na minha garganta. Por favor, deixe-me ficar. Eu não quero voltar. Estou tão cansado. Por favor, Senhor, conceda-me a chance de permanecer aqui com você. Ele sorriu, embora estivesse tingido de tristeza. Ele compreendeu as profundezas do meu coração. Meu querido filho, ele disse, seu amor pela sua família é verdadeiramente belo. Mark e Josh ainda precisam de você. Sua jornada ainda não acabou. Ele se aproximou, seu olhar firme. Existem outros pacientes que precisam do seu cuidado, não apenas para seus corpos, mas também para suas almas. Você testemunhou a verdade, e agora é a sua vez de brilhar como um farol em um mundo envolto em escuridão. Você se tornará minhas mãos e pés, espalhando minha paz para aqueles dominados pelo medo. O caminho à frente não será fácil. Haverá aqueles que se recusarão a acreditar em você. Eles podem te rotular como louco, mas no fundo, você entenderá a verdade. E eu estarei ao seu lado, inabalável e firme. O simples pensamento de deixá-lo, de me afastar desse amor perfeito, traz à tona a mais profunda angústia que já experimentei. Sentia como se uma fenda profunda tivesse se aberto em minha alma. Eu soluçava, relutante em partir. É só por um tempinho. Ele me tranquilizou, sua voz uma promessa suave. Vá e diga a eles que eu os amo. Deixe-os saber que estou esperando. Com um toque gentil, ele pressionou a mão na minha testa. Uma onda de calor radiante me envolveu, percorrendo meu ser. E então, em um instante, eu estava despencando. A tranquilidade que me embalava desapareceu, substituída por um impacto brusco e violento. Eu ofeguei. Uma inalação desesperada e irregular que queimou meus pulmões. A primeira sensação que me atingiu foi a dor, uma agonia implacável no meu peito, como se eu tivesse sido atingido por um poderoso cavalo. As luzes da sala de descanso brilhavam acima, sua intensidade quase opressora. O familiar cheiro antisséptico do hospital, um odor ao qual eu havia me acostumado, agora parecia agudo e repulsivo. Eu podia ouvir alguém chamando meu nome, sua voz cortando a névoa. Ela está de volta. Ela voltou. Temos um pulso. Olhei para cima e vi o rosto de Megan pairando sobre mim, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Lisa, você me ouve? Ela chamou, sua voz tremendo de urgência. Meus próprios olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de tristeza. Eu tinha acabado de sair do céu. Eu tinha acabado de me afastar dele, e enquanto tentava falar, tudo que escapou dos meus lábios foi um som estrangulado, como o estalo de uma chicote. O quarto ao meu redor começou a girar, um borrão vertiginoso de caos. Senti um peso avassalador pressionando sobre mim, tão pesado como se eu estivesse preso mais uma vez neste corpo quebrado. Antes que eu percebesse, estavam me levando às pressas para a sala de emergência e, em seguida, me transferindo rapidamente para a UTI. Eu me vi no papel do paciente. Os médicos me informaram que eu havia sofrido uma parada cardíaca maciça e súbita. Eles revelaram que eu havia estado clinicamente morto por 22 minutos. Apesar de suas investigações minuciosas, não conseguiram fornecer uma explicação. Eles realizaram todos os testes imagináveis, mas, surpreendentemente, não houve danos permanentes ao meu coração ou cérebro. Algo que consideraram impossível após ter sido privado de oxigênio por um período tão prolongado. Eles chamaram isso de um milagre médico. Meu cardiologista, Dr. Evans, não conseguia parar de balançar a cabeça enquanto olhava entre meu prontuário e eu. Não consigo explicar isso, Lisa, ele disse.
com uma mistura de descrença e admiração na voz. Alguém lá em cima deve realmente estar cuidando de você. Ofereci um sorriso fraco, desejando que ele pudesse realmente entender. Os dias passados no hospital pareciam um sonho nebuloso. Meu marido, Mark, permaneceu firme ao meu lado, sua mão segurando a minha com força, seu rosto marcado por um medo que eu nunca havia testemunhado antes. Então Josh entrou na sala, seus olhos inchados e vermelhos, revelando o peso de sua preocupação. Ele me envolveu em seus braços, me segurando apertado. Sinto muito pela briga, mamãe. Ele sussurrou suavemente. Enquanto o abraçava, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não importa, querido. Eu o tranquilizei. Nada disso importa. Apenas o amor. Minha vida mudou agora. Eu voltei ao trabalho, de volta à minha unidade, pronta para abraçar este novo capítulo. Mas eu não sou mais a mesma enfermeira. Quando entro no quarto de um paciente agora, não vejo apenas um prontuário e um diagnóstico. Vejo uma alma preciosa e eterna, querida por Deus. Tomo suas mãos nas minhas e oro por eles. Não por rotina, mas com um fogo apaixonado ardendo em meu coração. Eu compartilho com eles uma verdade que este mundo não pode fornecer. Alguns me olham como se eu tivesse perdido a razão, enquanto outros sentem os olhos se encherem de lágrimas. O medo os domina, e eles se inclinam mais perto, pois entendem que minhas palavras não vêm de um livro didático, mas de um lugar mais profundo. Falo por experiência. Minhas orações se transformaram ao longo do tempo. Não peço mais apenas coisas. Em vez disso, engajo-me em uma conversa com ele. Percebi que ele não está distante de forma alguma. Está bem aqui, mais perto do que meu próprio respirar. Então, estou compartilhando com você o que ele me pediu para transmitir. O que testemunhei em primeira mão foi nada menos que extraordinário. O céu existe. Jesus é real. E seu amor por você supera qualquer coisa que você possa imaginar. No entanto, nosso tempo nesta terra é efêmero. Cada momento é precioso e limitado. Portanto, devo fazer uma pergunta crucial. A quem você está escolhendo adorar? Quais estrelas você se vê admirando? É um cantor? Um ator? Um político ou talvez um bilionário? Talvez seja sua carreira, sua conta bancária ou suas conquistas pessoais que capturam sua admiração. Eu testemunhei isso em primeira mão. Todas essas coisas são, em última análise, apenas poeira ao vento. Elas não podem te salvar. Eles não podem te conceder paz. Eles não podem te amar em troca. Com um coração cheio de amor, ele me instou a compartilhar este aviso. Desvie seu olhar dos ídolos efêmeros deste mundo. Muitos deles estão desmoronando, e ele deseja que você evite sua queda. Se você se encontra questionando a existência de Deus, se perguntando se ele o vê ou ouve suas orações, deixe-me compartilhar algo profundo com você. Como alguém que já experimentou sua presença, posso assegurar que ele vê e ouve. Ele está esperando por você, e seu amor por você é inabalável. Essa é a essência da mensagem. É tão simples e é indiscutivelmente verdade.